Prestem atenção nessa importante definição. Se colocarmos um metal X mais reativo na sua forma metálica com outro metal Y na sua forma de cátion, ocorrerá uma transferência espontânea quer dizer natural, de elétrons do metal X para os cátions do metal Y. Esse negocinho aqui em cima quer dizer que é um voltímetro, se não me engano, desculpa se eu estiver errado. Ele é só para medir e dizer que aqui realmente tem uma corrente elétrica passando. Essa transferência de elétrons forma o que nós chamamos de corrente elétrica. À medida que o tempo passa, eu vou transformando esse zinco metálico aqui em zinco catiônico. Ao mesmo tempo, eu vou transformando esse cobre catiônico aqui em cobre metálico à medida que a reação espontânea acontece, até chegar, é claro, em um limite. Porque o que nós estamos falando são pilhas, e pilhas descarregam. Guarda bem essa informação, anota ela aí, porque ela vai ser importante para entender a próxima aula. Essa tabelinha aqui, ela também é bastante importante. Eu vou postar um link dela separado. Ela fala sobre o número NOx, que é o número de oxidação das substâncias em uma reação química. O que nós vamos aprender na prática é que vamos colocar números NOx de oxidação para cada espécie química em um composto em uma reação de óxido-redução. Reações de óxido-redução são justamente essas reações que eu estava explicando anteriormente, essas reações que ocorrem exatamente isso aqui. Transferência de elétrons que pode ser convertida em energia elétrica, justamente todos eles terão um número de NOx. Esse número de NOx ajuda a identificar qual é o metal mais reativo, o metal menos reativo, qual que está oxidando, qual que está reduzindo, ok? Nós temos, por exemplo, que os metais alcalinos sempre vão ser mais 1. Aí dá uma coisa para você anotar na sua tabela. Os metais alcalino-terrosos vão ser sempre mais 2. A prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. Enxofre, se for em sulfetos, vai ser menos 2. E vai ser em sulfeto somente se ele for elemento mais eletronegativo. O que isso quer dizer, elemento mais eletronegativo? Os elementos mais eletronegativos da tabela periódica são esses daqui. Flúor é o mais eletronegativo de todos. Depois vem oxigênio. E por último, nitrogênio. Por último não, né? No caso, esses são os 3 mais reativos. Mais eletronegativos, desculpa. A eletronegatividade cresce nessa direção da tabela assim e assim. Por isso, esse é o mais eletronegativo, e é claro que nós não consideramos os gases nobres, que é essa família aqui. Justamente por este daqui, justamente por isso, é o elemento mais eletronegativo. Halogênios, que seria aquela família lá onde temos o flúor, vai ser sempre menos 1. O hidrogênio vai depender, se ele estiver ligado a metais, vai ser mais 1, se ele estiver ligado a metais, vai ser menos 1. Oxigênio, normalmente, ele é menos 2, mas há algumas exceções que ele é menos 1, ou menos meio, ou mais 2, ou mais 1. Anotem essas informações também, porque nós vamos meio que, quanto mais exercício você fizer, mais fácil vai ficar de decorá-las. Normalmente é comum apenas decorá-las fazendo exercício. Não é comum ler e ler de novo e de novo e de novo só para decorar essas informações. Guarde essa informação aqui, que ela também é extremamente importante. A espécie redutora, quem é a espécie redutora? É a espécie que doa elétrons e por isso sofre oxidação.
Quem é a espécie oxidante? É a espécie que recebe elétrons e por isso sofre redução. Normalmente eu preciso explicar essa ideia para os alunos. Eu vou explicar ela agora porque talvez você precise ou não. Nós temos aqui um núcleo de um átomo. Digamos que eu tenha 3 prótons. E se eu tenho 3 elétrons em volta desse núcleo, eu vou dizer que a carga dele é 0. Se eu tiver um elétron a mais, o que acontece? Eu tenho uma carga negativa a mais, então a carga vai ser menos 1. E se eu tiver mais um elétron a mais, quer dizer que eu tenho 2 elétrons a mais do que a quantidade de prótons. Então a carga vai ser menos 2. Ou melhor, como a gente gosta de escrever em química, 2 menos. Mas digamos que eu tenho esse mesmo número de prótons e tenho apenas 2 elétrons em volta. Então eu tenho mais prótons do que elétrons. A carga então vai ser 1 mais, porque o que sobressai aqui são as cargas positivas. Agora vamos falar um pouco sobre curiosidades de pilha que são relevantes. Primeiro de tudo, o que é bateria? Bateria é um conjunto de pilhas. O projeto de engenharia na construção de cada pilha diz muito sobre as suas capacidades. Por exemplo, a bateria do carro é capaz de fornecer descargas fortes de energia, mas ela é muito sensível a descargas completas, então ela não pode ser descarregada completamente. Já a bateria do celular não é sensível a uma descarga completa. Ela pode ser descarregada completamente e depois recarregada, mas ela é extremamente sensível ao calor. Se tiver muito calor, ela pode explodir e justamente por isso alguns celulares vêm com dispositivo de desligamento caso ele detecte que há superaquecimento do sistema. Há um tempo atrás, uma empresa de grande porte fez uma produção grande de pilhas de amônia que tinham um péssimo problema para funcionar. Elas começavam a funcionar e aí os reagentes dentro da pilha desorganizavam e ela parava de funcionar antes da sua vida útil final, ou seja, antes de gastar todos os reagentes químicos que estavam produzindo a corrente elétrica. E a empresa descobriu que se diminuísse a temperatura, poderia voltar a pilha a funcionar. E o que eles passaram a divulgar então? Que essa pilha recarregava na geladeira, o que é uma mentira. Se nós diminuirmos a temperatura das pilhas, principalmente as pilhas que não são recarregáveis, elas vão durar mais tempo, mas elas não vão recarregar em nenhum momento. Na verdade, se a reação química da pilha for reversível, ela poderá ser recarregada apenas com eletricidade, se a reação for reversível. Por isso que existem pilhas que podem ser recarregadas e pilhas que não podem ser recarregadas. Pretendo falar um pouco mais sobre isso depois, mas aqui já vai uma verdade. A reação química da pilha produz energia elétrica de forma espontânea, natural. E quando queremos reverter essa reação, forçamos ela de uma maneira não espontânea, usando a eletricidade. A bateria do carro é constantemente recarregada enquanto o carro está em movimento. O alternador é o dispositivo do carro que vai gerar energia quando as rodas estiverem em movimento para recarregar a bateria do carro. Quando nós falamos de pilhas e baterias, existe um grande problema de saúde ambiental relacionado a elas, pelo fato de serem fabricadas usando metais que nós chamamos de metais pesados. E quando são descartados em um lixão, com o passar dos anos, começam a contaminar o solo e principalmente os lençóis freáticos. Essa contaminação pode facilmente chegar à água potável de uma cidade e ao longo dos anos a incidência do câncer vai aumentar naquela região, simplesmente porque os metais pesados se acumulam nos tecidos orgânicos pouco a pouco, até chegar um momento que pode causar um câncer, ou pode não causar, dependendo da quantidade.
A grande questão é que muita coisa que a gente ingere no corpo, o corpo é capaz de excretar depois. Mas os metais pesados não estão nessa lista. Eles são guardados no corpo pouco a pouco. Na próxima aula, nós faremos reações de óxido-redução, praticando os primeiros conceitos que dei nessa aula.